A primeira impressão é que fica. Essa pode não ser uma verdade absoluta, mas não dá pra negar a força que uma primeira impressão tem de influenciar como nós vamos enxergar alguém. Isso não é diferente nos filmes. Em uma relação que vai durar aproximadamente 2 horas, não existe muito tempo para mudar de opinião. De Volta para o Futuro é um bom exemplo de um filme que não perde tempo. Cada minuto é usado para dar informações sobre os personagens e levar a história adiante. Antes mesmo da cena começar, nós já recebemos informações. Podemos ouvir o som de relógios. Em seguida, vemos uma coleção de diversos tipos de relógios. Esse em especial, com o homem pendurado nos ponteiros, é ao mesmo tempo uma referência a um filme mudo de 1923, O Homem-Mosca de Harold Lloyd, um dos grandes gênios da comédia muda, junto de Buster Keaton e Charlie Chaplin, e é também um presságio de um momento importante do filme. Esse tipo de presságio se repete várias vezes durante a história. Além dos relógios, o fato da cena se passar em um plano sequência com a sua continuidade temporal também ajuda a reforçar o tempo como tema. O movimento da câmera, que vai de um lado para o outro, também já faz uma alusão às idas e vindas das viagens no tempo. Outro tema importante do filme, e talvez o principal, é de que toda ação tem uma reação. Tudo que os personagens fazem tem um impacto no desenrolar da história. Qualquer mudança no passado, por menor que seja, causa uma sequência de eventos que afeta algo no futuro. Esse sistema mirabolante que automatiza as atividades matinais do Dr. Brown te ajuda a estabelecer isso, com cada equipamento aparentemente sem relação nenhuma um com o outro, ativando o próximo. Além de estabelecer alguns temas, conseguimos saber bastante sobre o personagem que habita essa casa. A coleção de relógios e o ambiente bagunçado já mostram que uma pessoa no mínimo excêntrica mora ali. E alguns recortes de jornais nos permitem assumir que ele vem de uma família rica de sobrenome Brown, já que para ter uma mansão destruída por um incêndio, você tem que ter dinheiro para comprar uma mansão. Se você conseguir ler rápido, já sabe que ele perdeu uma boa parte desse dinheiro e que ele é um cientista. O que é reforçado pelos quadros de Isaac Newton e Thomas Edison, por sua invenção nada convencional e pelo nome do cachorro, Einstein. Quando McFly entra na casa, nós recebemos várias informações antes mesmo de vermos seu rosto. A partir das roupas, pelo skate, pelo modo de falar, sabemos que o personagem que acaba de entrar é provavelmente um adolescente. É bem comum em filmes que personagens escondam uma chave reserva debaixo do tapete. E logo que a porta se abre, vemos ele guardar uma chave embaixo do tapete da entrada. Isso nos diz duas coisas: que ele não tem sua própria chave e que ele é íntimo bastante do morador para saber onde ele guarda a chave reserva. Essa intimidade é reforçada quando ele chama o cachorro pelo nome. E aprendemos como o dono da casa é chamado, o Doutor na versão dublada, o que reforça a ideia de que ele é mesmo um cientista. Algumas coisas acontecem rapidamente durante essa sequência que mostram que algo estranho está acontecendo. Primeiro, o telejornal anuncia um roubo de uma carga de plutônio. Essa informação é importante para entender por que o doutor é atacado mais tarde. Depois, podemos ver que a tigela de comida do cachorro está transbordando. Isso indica que já faz algum tempo que não tem ninguém em casa. Por fim, quando McFly empurra seu skate para o lado, descobrimos uma caixa de plutônio escondida debaixo da cama. Foi o Dr. Brown quem roubou o plutônio? Por que ele fez isso? Resumindo, nós fomos apresentados aos principais temas do filme, aprendemos um pouco sobre quem são os dois personagens principais e um pouco sobre o passado de um deles. E ainda somos apresentados a um mistério. Nada mal para um filme que começou há menos de 4 minutos.